Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. Esse é o seu podcast da mulher que mora fora do Brasil. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre maternidade morando no exterior. Nossa, quantas camadas esse tema tem! Porque só maternidade em si já tem várias polêmicas, várias dores da mulher. E aí quando a gente coloca então on top of it, mais ainda um peso, uma carga que é o estar morando fora do Brasil, o estar longe da sua família, da sua cultura, da sua rede de apoio e muitas vezes ainda num relacionamento intercultural, onde você está casada ou está num relacionamento, o pai ou a mãe da sua criança é gringo. E aí? E aí vem aqueles outros medos, né? E se eu quiser ir pro Brasil? E se no futuro eu me separar? E como é que eu vou ensinar português e a cultura brasileira, sendo que tem a cultura ali da pessoa que é europeia ou seja lá de onde for do mundo? Quero falar sobre tudo isso, mas também uma outra camadinha bem importante. Quando a gente mora fora do Brasil, é muito comum, acontece mais do que você imagina, as mulheres se questionarem: e aí, será mesmo que eu quero ter filhos? Contando que eu tenho mais essa questão, que eu vou morar fora, será que realmente vale a pena ter filhos? Será que é uma decisão correta a se tomar? Porque, lógico, toda mulher já parou para pensar que ter filhos fora do Brasil é longe da sua família, é em outra cultura, e aí vem uma pressão em dobro, né? Ai, nossa, já me deu sede logo no começo, só de pensar em toda essa carga emocional que vem pra gente, mulher e mulher expatriada, na questão mãe. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto hoje. Acredito que o primeiro ponto mais importante para a gente tocar aqui é a questão mesmo da rede de apoio, da falta dela. Quando você pensa uma mãe, ela está muito vulnerável tanto na gravidez ou quando a criança nasce, nos primeiros meses aí. Mas se for pensar, é igual aquela frase que diz, né? É preciso uma vila, uma aldeia para criar uma criança. E aí, quando você não tá na sua aldeia, quando você não tem uma rede de apoio onde familiares vão te ajudar, onde toda a tua rede de apoio com aquela criança, muito provavelmente vai ser paga. E a gente não pode negar que isso faz total diferença. Não só que a mulher já tem uma carga gigantesca no gerenciar da casa, da família, e aí com uma criança. E sendo paga todo o tempo, acaba limitando mesmo a essa mulher se tornar mais ainda a mãe, a dona do lar, a esposa, e ficar sobrecarregada e não sobrar espaço para mulher, não é mesmo? Sem falar que tem o fato de o estar grávida mesmo fora, o sistema de saúde na Europa, a gente sabe o quanto que é diferente do Brasil. Apesar do Brasil ter todos os seus desafios, você sabe como funciona. Você está acostumada a o acompanhamento do parto ser feito daquele jeito, não só do parto, mas o pré-natal. Aqui, por exemplo, na Irlanda, o pré-natal são 3 ultrassons que você faz em 9 meses. E olhe lá pelo público, você tem que pagar para fazer um por fora e nem é esperado, mesmo pagando, não é nem esperado que o médico vai te dar muita assessoria ali, cuidado antes dos 3 meses. E isso acaba gerando, sim, uma grande frustração. Várias das minhas clientes, o primeiro momento, assim, de estar grávida já gera muita ansiedade. Coisas que já seriam colocadas na conta por estar grávida, mas essas questões por estarem grávidas em outro país. E aí, essa frustração de você ir no seu GP, que nem é especializado em gestação, e ele nem te olhar muito ou falar muita coisa, o acompanhamento, antes de você completar os 3 meses. E aquela ansiedade que você tá ali de já tá grávida, num momento vulnerável da sua vida e sem muitas pessoas para ter a troca, ela só cresce e intensifica. E olha, a gente trabalha muito isso em terapia, para conseguir lidar com essas emoções. Pensando também
quando nessa questão da rede de apoio em si, a nossa cultura. Pensa só, o Brasil, a gente tem essa cultura da família ser mais unida, da família se meter, não é mesmo? Apesar de ter as brigas, de ter cada família de um jeito, tem essa coisa muito cultural dos avós estarem muito presentes, de ser normalizado os avós cuidarem das crianças, que seja no final de semana, ou que seja para a mãe e o pai sair para um aniversário, para um jantar. E aí pensa, você aqui, eu sei que você passa por essa situação de que se quiser fazer um date com seu marido, sair com as amigas, não vai ter os avós. Até mesmo quem tem um casamento com um irlandês, eu tô aqui na Irlanda, né, mas um gringo, o mais comum não é pedir para os avós, assim, pegar uma babá que vai fazer ali o horário da que você tá fora. Muito provavelmente vai ficar sentada no seu sofá, sim, caso a criança acordar. Mas é assim que acaba acontecendo, não é mesmo? E aí todas essas coisinhas fazem adicionar e pensar sobre ter ou não ter filho. Ou até os desafios mesmo no decorrer desses primeiros anos da vida da criança. Porque imagina só, ou você está passando por isso, ou está pensando em passar, o que acontece, né? Você fala, não, eu vou topar ser mãe morando fora, no exterior. E aí, a mãe, que já acaba se sobrecarregando e se sentindo muito mais responsável pela criança do que o pai, o que já acontece estando em qualquer lugar do mundo, até no Brasil, aí, quando ela tá aqui, morando fora, você acha que essa mãe naturalmente vai parar para pensar nela? Ou a criança, as necessidades da criança, as necessidades, né, da casa, as necessidades ali de tudo e todo mundo vai estar à frente. Acaba acontecendo naturalmente, naturalmente. Um dos pontos que trago bastante em terapia com as minhas clientes, que é muito comum, é de passar ali 8 meses, 1 ano e meio da criança, né? Depois que a criança nasceu, e essa mulher não saber mais quem ela é. E na terapia, o movimento é de resgate. É um resgate mesmo, para você voltar a olhar para você, a lembrar quem você é. Mas mais do que lembrar, porque afinal, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa depois que você teve filho. Concorda? Então, é um resgate de quem você era, mulher, e agora um ajuste e um ressignificar, um redescobrir de quem você é agora, mulher. Agora que você não é só mulher e esposa ou namorada, profissional, mas também agora como mãe. Você vê? A gente está o tempo todo mudando. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que, mulher, se você com 5 anos tinha um paladar, né? Um paladar infantil, que a gente gosta de dizer. E depois, com 15 anos, tinha outro. Com 25, tinha outro. Como que você espera que você, sendo mãe, vai continuar igual? Não vai continuar. As coisas mudam. É natural e esperado que você, num momento de extrema necessidade, de grandes mudanças, se tornando mãe, você se esqueça por alguns momentos, meses, semanas. Mas o importante é você lembrar que precisa, o quanto antes, fazer esse resgate. E aí não vai ser igual antes, porque agora você tem mais uma persona. Você agora também é mãe. E tem gente que fica na resistência de pensar que vai voltar a ser como era antes. Ou até na resistência de ter filho, de pensar, nossa, mas se eu tiver filho, eu não vou mais ser quem eu sou, fazer o que eu faço, viajar o tanto que eu viajo. Mas olha lá, é uma outra versão. Outra versão. Tem uma pergunta que eu faço no consultório para as minhas clientes, e aqui no podcast você já sabe como funciona. Eu vou te instigar, mas você precisa se questionar para isso aqui dar certo, ok? E aí a pergunta que eu te faço é: que tipo de mãe você quer ser? E aí você pode dar um nome para sua persona, desse tipo de mãe que você quer ser. Eu lembro que anos atrás, nossa, uns 7 anos atrás, eu perguntei para uma cliente minha, expatriada, que tipo de mãe que você quer ser? Vamos dar um nome para essa mãe. E aí ela deu o nome de mãe hardcore. Porque ela era hardcore, ela gostava de rock, coisas diferentes e tudo mais. E eu falei, ótimo. Então vamos descrever essa mãe hardcore, sabe?
E foi um exercício muito legal. E eu te convido para você fazer isso. Qual que é o tipo de mãe que você é? Que persona, sabe? Ah, é a mãe aventureira? É a mãe certinha? É a mãe fora da caixa? Não sei, né? É a mãezona? E aí coloca mais do que um nome, coloca os adjetivos, faz uma lista desses adjetivos. Esse exercício é maravilhoso, porque ele te dá uma liberdade e possibilidades infinitas de tirar você da caixinha de que você tem que ser X, PTO, tem que ser esse tipo de mãe, ou tem que fazer isso agora porque você é mãe, ou tem que continuar sendo quem você era, porque senão você perde a sua liberdade. Não sei. Vamos colocar no papel, mulher. Que tipo de mãe você é? Que tipo de mãe você quer ser? Porque não tem como dizer que uma mãe é melhor ou pior. Você vai ser a mãe que você pode ser, nas condições que você tem hoje. Morando no exterior, sem a família por perto para dar um apoio, né? Aí falando disso, me lembro de um outro ponto. Que olha como que os extremos, né? E pode ser tudo, tudo pode acontecer. Tem gente que pensa que é algo ruim ser mãe fora do Brasil, porque aí não vai ter a família por perto. E muitos já acham bom, porque daí não vai ter a família por perto para se meter. E eu vou te falar, muitas vezes essas duas mulheres expatriadas se surpreendem, tanto com o que falta, com o que tem. É a dor e a delícia sempre. Vai ter sim um benefício de você não ter a sua família por perto. Você não vai ter parente sem noção na sua casa enquanto você tá ali no puerpério. Mas você também não vai ter, às vezes, o colo que você precisa. Às vezes a sua casa talvez vai ficar mais bagunçada do que você esperava, porque a sua melhor amiga não mora no mesmo país que você. Mas ao mesmo tempo, você vai ter ali a liberdade em um momento de conexão entre você e o seu marido, dando conta daquela criança e fazendo aquela criança sobreviver. Percebe? Tudo vai ter a sua dor e a sua delícia. O ponto que a gente precisa enfatizar aqui, mulher, é que você não pode se permitir viver apenas a parte ruim do maternar longe da sua família, longe do Brasil, longe da sua cultura. Você precisa encontrar as partes positivas e boas disso, certo? Fica aí para se pensar. E seguimos, mas antes, ó, bora se hidratar? Aqui nesse podcast a gente se hidrata. Somos mulheres expatriadas hidratadas e gerenciando nossas emoções, não é mesmo? Hum, muito bom. Outro ponto essencial que a gente precisa falar é sobre o choque cultural. Tanto quando o seu filho, o contato com a sociedade que ele vai ter, como a gente falou sobre a questão também médica, né, de saúde, de como é tratado aqui a gestação e também a educação, mas também o impacto na identidade dos seus filhos. Isso você pode até a família ser toda de brasileiros. Ou, sim, ter diferença dali onde o esposo ou a esposa são de outra nacionalidade. Mas não importa, essa criança, ela vai fazer parte da sociedade, que é do país que você se encontra. Então, você vai encontrar diferenças e choques culturais quando essa criança for no médico, na creche, na escola. Nossa, e toquei num ponto bem sensível, pelo menos para quem mora aqui na Irlanda. Não sei como é que tá em outros países. Já deixa até aqui nos comentários que eu quero saber. Essa questão de creche. Mulher, me conta, como é que é aí no seu país? Porque aqui, realmente, tem uma crise gigantesca de educação, creche, de profissionais. Então, com isso, faz ter uma dificuldade das crianças terem vaga nas creches. Ao ponto de que as mulheres, quando engravidam, já colocam o nome da criança na creche e na escola. Olha que ponto que a gente chega. E se for pensar, é um lado muito vulnerável da mulher. Porque se essa criança não tem uma escola, uma creche, um lugar para ter o cuidado, quem vai ficar 100% responsável por essa criança, pelo cuidado dessa criança, vai ser muito provavelmente a mãe. E olha quanto que fica injusto para a mãe que vai ter que deixar de lado o trabalho ou nem conseguir ver a possibilidade mesmo de escolha de querer ou não querer voltar a trabalhar fora de casa.
né? Porque tem esse ponto. Se você tá numa posição vulnerável onde você nem tem a escolha, nem tem aonde colocar seu filho para dividir esse trabalho do cuidado, você não vai ser muito mais difícil você pensar, sim, eu quero trabalhar, ou não, eu não quero, né? Eu prefiro ficar aqui no 100% no cuidado das crianças e da casa. Fica injusto, não é mesmo? E aí, continuando falando sobre essa diferença da educação, da escola, da alimentação, a questão do idioma, toda essa pressão e essa carga vem, e esse impacto, choque cultural mesmo. E mulher, eu já vou te falar aqui, eu já atendi várias mulheres e continuo atendendo várias mulheres, mães, que moram fora do Brasil, e cada uma lida de um jeito. E eu já quero deixar muito claro aqui que já basta a culpa da mãe. E a gente colocar aqui, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mulher expatriada, nasce uma culpa. E a gente junta aí, quando essa mulher que mora fora do Brasil decide ser mãe, nossa, a culpa fica em dobro, em triplo, cancelado, cancelado, cancelado. Mas é o que geralmente acontece. Que essa mãe que já se culpava por ter escolhido morar fora, agora que decide ter um filho, ela se sente responsável e culpada, ou seja, consciência pesada, por ter escolhido ter um filho que está longe da família no Brasil, longe da cultura. E eu já escutei várias vezes em consultório as mulheres dizendo para mim: "Nossa, eu sinto que eu estou privando o meu filho de ter contato com os avós. Eu tô privando o meu filho de ter contato com os primos. Eu tô privando o meu filho de conhecer a cultura brasileira, de ter um português materno, fluente, de saber o que é um banho de mangueira, o que é um banho de tanque, não é mesmo?" E aí se sente muito culpada, culpada por isso. E aí eu te venho, se você se sente assim, mulher, eu quero aqui te lembrar as razões pelas quais você escolheu morar fora do país. E pode ser que você tenha escolhido 10, 20 anos atrás. E agora a situação é diferente. Mas então você precisa resgatar quais são as razões pelas quais que te fazem manter morando fora do país. Quais são as razões pelas quais que te faz manter ter um filho no exterior? Porque eu tenho certeza, mulher, que você está fazendo o seu melhor, que você escolheu ter o seu filho ser mãe no exterior, não foi para deixar necessariamente o seu filho longe dos parentes ou privar da convivência com os avós, com a família. Eu tenho certeza que tinha uma razão muito forte e tem uma razão muito forte. Se você diz, eu não sei se essa razão é o suficiente, então eu te convido aqui para parar, se conectar com você e pensar qual é a sua razão forte. Ou melhor, quais são as razões fortes que te fazem continuar morando fora do Brasil? Quais são as razões fortes que te fazem ser mãe e criar os seus filhos aqui? É pela segurança, pela qualidade de vida, pela possibilidade de estudo, pelas possibilidades do mundo que se abrem? O que que é, mulher? E aí eu quero que você se lembre disso. E aí eu vou voltar por uma frase que eu amo dizer, que eu já disse hoje, que é: tudo tem sua dor e sua delícia. Não dá para olhar apenas as coisas que você tá privando o seu filho. E quando eu digo privando, é entre aspas, não é mesmo? Que é bem relativo. Você não tem como ter tudo nessa vida. Essa já não é a frase da nossa mãe lá no Brasil? Não tem como ter tudo. Pois é. Existe a dor e a delícia, a escolha e a renúncia. Se conectando com o seu porquê que você decidiu continuar aqui, ter seu filho aqui, faz você se lembrar das razões positivas, do melhor que você está fazendo, que o que você está fazendo é o suficiente. E que sim, com essas escolhas vão ter renúncias. Que você tem uma razão forte para fazer essa escolha e que por enquanto essa escolha é a melhor que você pode fazer. Pode mudar amanhã? Pode querer mudar no futuro, médio a longo prazo? Ok. E até falando isso, mulher, as coisas não estão escritas na pedra. Pode ser que quando você engravidou, você achou que fazia sentido. Quando seu filho tinha menos de 5 anos, fazia sentido se manter aqui. Depois, quando ficou mais velho, você quis mudar a razão, seja pelo seu filho, por você, pela sua família, seja lá o que for, sabe? Nada é escrito na pedra, a gente tem que escrever na areia. Para quando perceber a necessidade de mudar, você pode mudar, sabe? Então, pensa que toda escolha tem uma renúncia, mas tem um lado bom e ruim. Então, não se culpe pelo que o seu filho pode perder, mas sim
Se dê valor e, um tapinha nas costas, né? Se acolha pela razão pela qual que você escolheu de ganho para ter seu filho aqui, certo? E aí, a gente precisa dizer uma coisa muito importante antes de finalizar, que é essa questão mesmo do ser mulher. Mulher, é natural que aconteça, é comum que aconteça você se perder de você, mas você precisa fazer esse resgate em algum momento. Tudo bem se demorou 6 meses, 1 ano, 5 anos, tá tudo certo. Cada coisa no seu tempo. Só te digo uma coisa, quanto antes, melhor. E se o momento é agora, 7 anos depois, 5 anos depois, tá tudo bem. É o momento que você deu conta. Eu só quero te lembrar que é essencial para a saúde da sua vida, para a saúde do seu filho, inclusive, que você faça esse resgate de você. As crianças, elas aprendem através do exemplo. Se você quer ensinar amor próprio para sua filha, limites para o seu filho, que ele coloque ele mesmo em primeiro lugar, que ele se valorize, ele não vai aprender isso se você fizer o contrário. Seu filho, principalmente na primeira idade, você é a pessoa exemplo, é a pessoa que ele mais ama. E aí, como que a pessoa que ele mais ama, a pessoa mais importante da vida dele, não se cuida, não se prioriza, sabe? Tem uma, quem é mãe vai saber. Tem uma, nossa, eu esqueci o nome do desenho. Sabe aquele desenho que são os dois, a família de cachorrinhos? Que tem o Blue e aí tem a mãe, o pai e a irmã, certo? E aí tem um episódio que foi muito marcante pra mim, que é quando a mãe se recolhe um pouco. Quem lembra do nome desse desenho, coloca aqui nos comentários pra mim. A mãe se recolhe um pouco e começa a respirar. Quem é mãe aí se identifica. Fecha os olhos e começa a respirar fundo. E aí sai uma lágrima. E nessa chega um dos filhinhos, né, dos cachorrinhos e fala: "Mãe, o que que foi?" E aí a mãe fala: "Eu tô cansada. Eu tô cansada." "Tá cansada? Foi alguma coisa que eu fiz, mãe?" E aí a mãe fala: "Não, é apenas que eu preciso de um momento pra mim. É apenas que cuidar de vocês eu amo, eu quero, mas tem hora que a mãe também fica cansada." Vê só? Nossa, acho tão forte esse episódio desse desenho, que ele demonstra ali a vulnerabilidade, quanto que a gente precisa assumir que a gente é humano e quanto tempo que a gente acha que, como mãe, como mulher, a gente precisa ser onipotente, onisciente, uma rocha, um forte que nada bate, nada machuca, abala, sendo que isso acaba privando os nossos filhos de descobrir que é natural não dar conta de tudo. É saudável se colocar vulnerável. Tá tudo bem estar cansada. Tá tudo bem fazer uma coisa que gosta e mesmo assim ficar frustrado, se irritar. Olha como a gente traz a humanidade nossa, como ser humano mesmo, né? Como mulher, como pessoa, logo cedo, logo na primeira infância para os nossos filhos. E isso é saudável, mulher. Então, assim, para de querer mostrar que é perfeito, ou querer dar conta de tudo, achando que esse é o melhor exemplo que você pode dar para o seu filho. Não. Tá tudo bem demonstrar a sua humanidade, demonstrar que você está fazendo o que você pode. E o que você pode é o suficiente, mulher. O que você pode é o que o seu filho precisa. É o melhor que você pode fazer e tá tudo certo. E o melhor que você pode fazer não é arrancar seu couro, não é esquecer de você. Não. É buscar esse equilíbrio mesmo. É deixar umas petecas caírem. É deixar umas coisas darem errado. Assim você mostra a humanidade até pro seu filho. Você ensina através do exemplo. E além disso, olha lá, você se permite gerenciar suas próprias emoções para conseguir continuar vivendo, criando seu filho, indo trabalhar fora ou não, tendo clareza mental, podendo fazer decisões que são tão sérias. Não é mesmo? A maternidade, ela já é super intensa. Super intensa. E ela ganha ainda mais camadas quando se fala de uma maternidade fora do Brasil.
Inclusive, acredito que a gente pode fazer episódio 2, 3, 4 sobre isso. Sobre ter ou não ter filhos, sobre ir ou não ir, voltar ou não voltar a trabalhar depois de ter filhos, ensinar ou não ensinar português, forçar ou não forçar, sabe? Tanta coisa que a gente pode falar. Mas eu acho que a regra de ouro aqui é você fazer o que você acha certo. É com as ferramentas que você consegue buscar, ir atrás e escolher o melhor e o que funciona para sua família. Não existe cagar regra aqui. É muito fácil o outro apontar de fora e falar: ai, nossa, você não fala português e inglês com seu filho. Sendo que só você sabe a dor e a delícia, o quanto você está dando conta de fazer. Ou, você tinha que fazer esse tipo aqui de alimentação. Só você sabe a sua questão financeira, ou o tempo, ou o que é que sua vida demanda para você viver e não apenas sobreviver. E o quanto que uma mãe, no início, ainda ali na primeira infância, ela tá sobrevivendo muitas vezes com aquela criança, tá aprendendo junto. E esse é o mais importante. Então aqui, eu acho que eu queria deixar o mais claro aqui não cague regra, nem para outra mãe, nem para você. Faça o seu melhor, faça o que você acha certo. Se permite também assumir que, eu fiz isso aqui, achei que ia dar bom, não deu. Aí vou mudar. Nossa, eu queria fazer essa educação positiva, eu queria que a criança dormisse no chão, dormisse na cama, sei lá o quê, comesse com a mão. E aí eu fui fazer e não deu. Não tá funcionando para mim. Eu queria que eu falasse português e o pai falasse inglês e a avó falasse alemão, para a criança nascer trilíngue, poliglota. Ai, nossa, mas olha, a vida acontece e não deu, sabe? A mensagem principal aqui é: seja mais amorosa com você. Seja a melhor mãe que você pode ser. Certeza que isso é o suficiente pro seu filho, certo? Mulher, se esse episódio fez sentido para você, eu vou pedir para você encaminhar para outra mãe expatriada ou para outra mulher que pensa em ter filhos fora do Brasil. E me ajuda muito quando você compartilha nas mídias sociais esse episódio, porque aí a gente consegue encontrar mais mulheres para nossa comunidade de mulheres expatriadas, nossa comunidade de mulheres que moram fora do Brasil. E se você ainda não deu 5 estrelas aqui no podcast, vai lá e dá 5 estrelas, certo? Eu olho todos os comentários aqui e nos vemos toda semana com um novo episódio. Me diz, querem parte 2? Pra gente falar mais coisas polêmicas sobre a mãe expatriada ou sobre será que eu quero ser mãe? Me conta aqui, que aí a gente faz se vocês quiserem. Beijo, boa semana pra ti e até semana que vem.